Já estamos de volta com a nossa Profissão Mulher, conversando com o Dr. Michel Mandelmann hoje sobre a menopausa, que é uma fase, sim, de toda mulher. E o doutor me falou agora há pouco que a reposição hormonal, doutor, que é até uma curiosidade, eu não sabia disso, ela não é necessariamente uma obrigação. Não é uma obrigação. Tem mulher que não tem esses sintomas, tá? Agora, se ela tiver um sintoma exacerbado, qual que é a função do médico em qualquer especialidade? Melhorar a qualidade de vida do paciente. Se ela está com calores, fogachos, está incomodando, você tenta fazer uma reposição hormonal. Por que você fala tenta? Porque existem contraindicações do uso da reposição hormonal. Então é importante, veja bem, é importante, Fernanda, não é porque a vizinha dela, a prima, irmã, fizeram que ela vai pegar da vizinha aquele medicamento e vai usar para ela. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vai que ela tem contraindicações, está proibido o uso da reposição hormonal. Tá? Quando se fala em reposição hormonal, é a falta do hormônio estrógeno. Já tem que considerar duas situações. Aquela mulher que tem útero e a mulher que não tem útero. Mulher que não tem útero porque retirou o útero por algum mioma, algum tumor que envolvesse a cavidade pélvica. Na mulher que não tem útero, é mais fácil entrar só com hormônio estrógeno, digamos assim, puro, só ele. Na mulher que tem útero, você tem que tomar cuidado com o endométrio, que é o tecido interno do útero, que se você não tomar cuidado, se entrar com estrógeno, o que ele pode fazer em alguns casos? Hiperplasia. O que é hiperplasia? Aumentar a camada interna do útero, que é o endométrio, que pode se transformar numa situação chamada de hiperplasia endometrial, que é uma situação benigna, se tomar cuidado, vira um câncer de endométrio. Então, na mulher que tem útero, além do estrógeno, tem que entrar com um pouco de progesterona, que é um outro hormônio que tenta... O que ele faz? Ele protege o endométrio. São duas situações que você tem que tomar cuidado. Tá? E não se admite, hoje em dia, fazer reposição hormonal sem ter esse exame e uma mamografia. Que a gente sabe que alguns cânceres de mama são dependentes do hormônio estrógeno. E quais seriam as contraindicações? São várias, praticamente para aquelas que fazem uso de terapia, que elas usam anticoncepção, porque são hormônios. Doença no fígado grave, doença no coração grave, tá? Uma doença chamada trombose venosa profunda, que é contraindicação absoluta que não pode fazer o uso mesmo. Tá? Alguns tumores, tumor de mama, e por isso tem que ter uma mamografia recente, tá? Sangrando muito em grande quantidade. Tá? Uma hipertensão, antigamente acreditava que era uma contraindicação. Se ela estiver controlada, pode fazer. Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje, o fumo está se tornando uma contraindicação absoluta da terapia de reposição hormonal. Olha só. Tem que tomar cuidado. Aliás, né? o cigarro é sempre... É o vilão. É um grande vilão em tudo, todos né? os sentidos. Né? Você sabe que leva a um acidente vascular cerebral, pode levar a infarto, alguns cânceres de pulmão. Tem que tomar muito cuidado. Não é fazer reposição hormonal. O médico, quando ela chega ao consultório, ele vai tirar toda uma história para saber se tem condições de usar o hormônio ou não. Tá? Tem um hormônio sistêmico, né, para aliviar esse tipo de sintomas, calores fogachos, e o hormônio local para aquela mulher que tem a vagina seca, atrófica, porque quando ela vai ter relação, ela tem muita dor à relação, pela secura vaginal e pela diminuição da vagina. Então tem que tomar alguns cuidados aí. Agora, o que me chama muito a atenção, doutores aqui, né, é justamente, são assim, situações totalmente diferentes, né? O doutor Michel está falando sobre menopausa, o doutor Gustavo veio aqui falar sobre refluxo, mas justamente são situações adversas, mas que têm a sua ligação de que forma? Tudo aquilo que diz respeito à nossa saúde, ao nosso corpo, se não apreciado, eu diria, se não cuidado, pode levar, sim, a situações muito drásticas, né, doutor Gustavo? Como o senhor estava falando agora há pouco também, falou do refluxo, que por si só pode ser tratado, mas que se não, se deixar assim, confundido com outras doenças, acaba afetando outros órgãos, pode levar até mesmo câncer, e o doutor falando aqui da reposição hormonal também, né? Quando o paciente tem algum sintoma que foge da normalidade, começa a prejudicar a qualidade de vida dele, é importante que ele procure um médico. Muitas vezes, as mulheres acabam se cuidando melhor, porque têm o hábito de frequentar o ginecologista, e os homens não. Normalmente, no meu consultório, os homens são levados pelas esposas.
que já estão com dor de estômago há 2 anos, 3 anos reclamando em casa, mas não vão no médico porque acham que vai resolver, ou porque não tem que ir porque vai passar, ou porque aquilo ali é normal. E não é normal. Então, sintomas que causem desconforto devem ser avaliados por um médico. Acontece isso mesmo, né, doutor? O que o doutor Gustavo falou, exatamente. Nunca pegar um medicamento, eu vou insistir nisso, que a mãe, a irmã, a vizinha usaram, que vai servir para ela. Porque medicamento tem os efeitos adversos. Ele pode causar algumas coisas que você não sabe o que é, pode levar a alergia. Em alguns casos, se não tomar alguns cuidados, leva até a óbito. Não é brincadeira, não. Aí por isso que o médico tem que tirar toda a história da paciente, ver se ela tem condições de usar aquele medicamento, pensando-se em menopausa, a terapia de reposição hormonal. Quando é contraindicado, tem estudos que falam que alguns antidepressivos melhoram, tá? Mas cada caso é um caso. Quando o senhor fala do antidepressivo, doutor, aí seria mais uma parte psicológica mesmo? Também, mas melhora alguns, melhora parte psicológica e melhora alguns sintomas da terapia dos calores, fogachos, para aquelas que têm contraindicação do uso da terapia de reposição hormonal. Doutor, aquela mulher que tem a necessidade da reposição hormonal, hoje, com a tecnologia avançada, principalmente na área da medicina, ela tem menos efeito colateral do que antigamente ou não? Tem menos efeitos colaterais, que as dosagens são ajustadas para isso. Tem algumas terapias de reposição hormonal, tá, que envolve até a presença do hormônio masculino. Porque, na verdade, o que o hormônio masculino faz? Foi feito um estudo que ele ajuda a aumentar, em alguns casos, a libido da mulher. Tá? E algumas mulheres, provavelmente psicologicamente, perdem essa libido. Então, além do estrógeno, em alguns casos, a progesterona na mulher que tem útero, tem hormônio masculino que aumenta a libido da mulher. Então, eles são ajustados para realmente fazer a reposição hormonal naquela mulher especificamente. Existe uma faixa etária que a mulher entra na menopausa ou isso depende? Aqui no Brasil, varia de 45 a 50 anos. Como existem as faixas etárias, os extremos, o que é definido como menopausa precoce? Abaixo dos 40 anos, menopausa tardia, acima dos 55 anos. Lógico que isso não é para todas as mulheres. O que acontece na menopausa tardia? Pode acontecer, né? Ela fica mais exposta ao hormônio estrógeno, porque ela está menstruando ainda. Então, segundo alguns estudos, tem maior propensão para câncer de mama. Tá? Não são todas, né? Porque ela está mais exposta ao hormônio. Então, tem que ficar de olho nisso aí, fazer exame de rotina frequentemente, ver se ela não tem antecedente de câncer de mama, entendeu? O acompanhamento é sempre a prevenção de tudo, Exatamente. É sempre o melhor remédio, Com certeza, doutor? Com certeza. Pois é, olha, é aquilo que todo grande profissional que senta aqui e leva informação gratuitamente para todo mundo que acompanha o Profissão Mulher, não cansa de falar. O melhor remédio, sempre seja qual for o problema, é ainda a prevenção, né? Com certeza, né? Que custa sempre mais barato, né, Fernanda, em todos os aspectos. O aspecto físico, tá? O aspecto econômico, tá? O aspecto emocional também, fundamental. Pois é, olha, precisa... Doutor, agora o senhor estava falando aqui outro dia sobre as pessoas que usam o implante, por exemplo, o DIU, ou esses implantes mesmo que deixam, eles eliminam a menstruação durante um longo período. Sim. Isso tem alguma interferência na menopausa ou nenhuma? Não tem interferência. Quando é que você sabe que a mulher está entrando na menopausa? Não tem interferência. Tá? O primeiro hormônio que aumenta, eu acho que ninguém vai dar aula aqui de fisiologia, de como funciona o mecanismo da menstruação. Sabe que o primeiro hormônio que aumenta na menopausa é um hormônio produzido no cérebro, chamado de FSH, que ele que estimula a produção do hormônio estrógeno. O ciclo menstrual funciona assim, como se fosse uma roda gigante, Fernanda. Quando o FSH está em grande quantidade no sangue, o estrógeno está em pequena. Quando o estrógeno está em grande quantidade, o FSH está em pequena. Chega uma hora, numa determinada fase da vida da mulher, que esse FSH começa a crescer, e ele não cai mais. O que acontece com o hormônio estrógeno? Cai. A falta do hormônio estrógeno, que vai levar a mulher a deixar de menstruar, é decorrente ao aumento inicial desse FSH. Tá? Que ele que determina a chamada falta de reserva ovariana. Tá? Que a mulher vai deixar de menstruar e vai deixar de ovular também. É o primeiro hormônio que a gente pede para saber se a mulher está entrando na menopausa. Aquela dúvida, né, que a mulher não está deixando de menstruar. Sim. E ela fala, doutor, eu não sei se eu vou entrar na menopausa. A gente pede esse exame, se ele tiver um valor um pouco aumentado, né, que o laboratório dá para a gente, você conclui que ela vai entrar na menopausa, não vai mais ovular.
Olha só, então. Doutor, mais uma vez quero te agradecer, porque Imagina. você traz informação de extrema qualidade, sempre com muita clareza, para quem está em casa, o que me deixa muito feliz e com certeza quem acompanha também, Com o viu? maior prazer. A gente tenta esclarecer de uma forma popular. Em algumas situações, Fernanda, não tem jeito, você tem que usar alguns termos técnicos, científicos, para tentar explicar esse assunto. Não, mas o senhor faz isso com muita clareza, sempre sanando aí qualquer tipo de dúvida que a gente tenha e alertando que o principal é, com certeza, a prevenção e o cuidado que a gente tem que ter E com a vou nossa insistir, saúde. sempre procurar um especialista. Tá? Às vezes as pessoas estão lá e querem ajudar, mas não sabem. Não pode, né, gente? Não é receita de bolo, não. Com certeza. E a nossa saúde, com certeza, é aquilo que a gente tem de mais importante, né, Com doutor? certeza absoluta. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Obrigada mais uma vez. E na volta a gente volta conversando com o doutor Gustavo, falando, então, sobre refluxo. De repente, você já está com refluxo, já foi diagnosticado com problema de refluxo. Como cuidar? Já, doutor Gustavo Piloto conversa com a gente sobre isso. É rapidinho, bate lá, volta cá.